Alô. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Almir. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Tá sem áudio, Rosinei. Depois tenta ativar o seu áudio. Não, era só para saber se deu algum problema, porque ninguém está falando nada. Ah, sim, beleza. Acho que está dando um tempinho só para chegar um pouquinho mais de gente, aí a gente já inicia. A Joyce ainda não entrou pelo né? Ah, tá Todo bom. mundo aqui é quietinho.
Aí a gente fica só esperando só. Né? Como é virtual e como está sendo gravado, então ninguém, né, arrisca, assim. É, Não, é que Eu tinha não dado sou uma quietinha, travada. O meu microfone aparecia desligado, mas estava verdinho em volta, assim, da tela. É por isso que eu liguei a câmera para ver. Mas eu vou desligar porque eu estou fazendo 1000 coisas aqui, mas eu estou ouvindo vocês, tá bom? Mas essa que é a vantagem, a gente faz 1 milhão de coisas aqui, enquanto também está... Essa que é a vantagem de fazer de casa, né? Pois é. É a vantagem de ter uma reunião virtual. Oficialmente, boa noite a todos, então. Já que esse povo aqui, 6 horas da tarde, fala boa noite. verdade, né, Samanta? A gente sempre cai nessa, né? Eu vi que a Joyce escreveu que já está chegando, provavelmente ela deve estar saindo da secretaria e correndo para casa. Eu acho estranhíssimo, mas se a gente vivesse na Europa, tava tudo certo, porque quando você... Se bem que não, né? Na Europa é o contrário, enfim, é fatos aleatórios. Mas é boa noite, que eu já estou acostumada agora a dar boa noite. Quem está de Rogério é o Machado? O Machado está afastado, não está? Ou se desligou, enfim. Oi, pessoal, somos em 10 participantes até agora. Estão presentes aqui eu, Almir, né, Igor, Almir, Edilane, Kimberly. A Kimberly está 2 vezes aqui, tá? Ela está aparecendo 2 vezes. A Rosinei, Samantha, Tatiana e Rogério. Nada da Joyce ainda, né? Ainda não. Posso dar uma sugestão? Claro. Enquanto a Joyce não chega, assim, eu não tive tempo de ler as coisas que o Almir mandou. Eu acho que tem mais gente na mesma situação. Se a gente fosse dando uma lida agora para ir se atualizando antes de começar. Tem jeito de alguém ler para a gente aí? Então, na verdade, assim, a gente tem essa pauta, quando a Joyce abre, a gente já traz até esses recados. Inclusive, eu ia falar sobre esses materiais que eu mandei para vocês, ela vai falar também, e ela que está com a pauta, né? Eu estou no celular, não estou com a pauta aqui aberta, Tá. mas geralmente é ela que dá abertura, né? Uhum. A Joyce está De vindo. qualquer A maneira, Joyce está travando, ela mandou lá no grupo, ela disse que daqui a pouco ela já entra. a gente vai fazer Beleza. uma leitura juntos, então. Do que se fala, Rosinei? Ou pelo menos, assim, tópicos principais, um resuminho, para a gente se atualizar das coisas. Você falou de Eu vou curso. falar para vocês o que aconteceu nesses últimos dias, né? Assim, a gente teve a última reunião saindo daqui com algumas
questões para serem encaminhadas, aí a gente precisou, no meio do caminho, repensar, mas só vou esperar já se abrir certinho, aí a gente já tenta falar bem brevemente sobre esses recados, e hoje nós vamos falar especificamente da Lei Aldir Blanc, daquele inciso 2, que são os espaços culturais, né, desse comitê, que precisa ser composto. Uhum. Prático, assim, nada... Sobre aquele texto que você escreveu, que a gente ia assinar, aquilo lá parou? Então, vamos falar sobre isso também. Tá. Vamos falar sobre isso também. É que só para você, como a reunião é gravada, aí a Joyce abre e a gente entra nesses assuntos. Não, tudo bem, é só para ver se eu perdi alguma coisa. Não, é isso mesmo. Tá bom. Beleza. A Joyce está aqui entre nós. Vamos ver se ela destrava. Conseguiu? Ela aparece aqui na lista de participantes, mas aparentemente ela está sem áudio. Joyce, se você estiver ouvindo, se puder escrever alguma coisa no chat também, aí eu identifico aqui. É verdade, né? Tá difícil para a Joyce ainda? Joyce está aparecendo aqui em vídeo, abriu o áudio agora. Fala aí, Joyce. Oi, gente! Cheguei! Ô, Joyce! Olha! Eu tô tentando entrar pelo notebook, mas tá travando, então eu liguei no celular e pode ser que daqui a pouco eu caia. Mas tudo bem, vamos em frente. Tranquilo. Joyce, só para a gente dinamizar. Só para a gente dinamizar, nós já estamos com 10 minutos de reunião andada. A gente só está esperando você para abrir, o pessoal está até já com dúvida em algumas questões. Abre a pauta para a gente, aí a gente já anda direitinho como tem que ser, pode ser? Pode, peraí, que eu tô com tudo aqui na mão já. Nossa, boa noite, boa tarde, né? Um calor infernal. Boa tarde, pessoal. Obrigada aí pela presença de todos. Vamos lá, nossa pauta hoje, única e exclusiva, é para tratar de orientações da Lei Aldir Blanc e para tratarmos também da criação do comitê gestor da Lei Aldir Blanc. Eu até já tinha falado para a Almeida, a gente, como essa é uma reunião extraordinária, a gente só vai falar da lei, então eu nem trouxe a ata da última reunião para a gente ler, e aí a gente faz a leitura dessa ata na próxima ordinária, ok? Leitura das nossas justificativas de ausência. Só recebemos do nosso amigo Paulo, ele disse que não teve possibilidade de vir, e que ele está tratando assuntos referentes à universidade dele e tal. Então, precisamos do nosso amigo Paulo. E podemos dar isso ao presidente. Vou abrir aqui meu vídeo. Boa noite, né, gente? Agora, né, de maneira mais formal, enfim. Lembrando que os conselheiros que não estiveram presentes, que ainda não justificaram, tem 2 dias também para justificar a ausência, se for do interesse. Isso é importante para a Joyce, que cuida da parte da secretaria, para que tenha esse controle, né? Bem, gente, nós estamos
caminhando aí com a Lei Aldir Blanc. Só queria justificar, na última reunião que a gente teve ordinária, a gente conversou muito, tratou muito da questão dessas publicações, dos compartilhamentos, da publicidade, tanto do nosso edital municipal de cultura aqui da cidade, quanto as questões de Lei Aldir Blanc, como cadastro municipal de artistas e espaços também. E aí eu tinha feito um texto, apresentei para vocês. Depois a gente deu uma segurada, porque assim, ainda conversamos também com esses profissionais. O que acontece? A gente ia fazer um caminho contrário. Eu, enquanto presidente do Conselho, fiz um comunicado para a Secretaria de Governo. A Secretaria de Governo tomou parte desse pronunciamento e enviou para a Secretaria de Cultura se posicionar em relação à mesma questão de publicações e redes sociais. Na última reunião, eu dava a entender que eu, enquanto presidente, ia ajudar a responder o próprio questionamento do secretário de Governo. Se a gente analisar essa questão, ela é incoerente, não tem como eu responder para mim mesmo, né? Então, no dia seguinte, até a Deise, nossa conselheira que está afastada, inclusive, ela me chamou com muito cuidado, falou assim, olha, verifica essa questão, porque assim, eu acho que vocês ainda vão acabar tendo uma questão de ordem irregular, porque assim, como que você responde para você mesmo? Mas, bem, foi por isso que no dia seguinte eu escrevi para vocês lá no grupo, falei com a Joyce, e a Joyce somente naquele momento já se prontificou assim, não, eu respondo o protocolo para ele dar andamento e chegar de novo até a gente. No entanto, a Joyce também, junto com o Braga lá na secretaria, que também encontra-se afastado, que é o nosso secretário de Cultura, eles estão muito empenhados nas questões também de solucionar esse problema, né, da publicidade e propaganda, de tudo isso que está acontecendo em um período de pandemia. Junto com isso, eles estão se relacionando com vários municípios. A gente sabe que existem fóruns aí em relação a essa Lei Aldir Blanc acontecendo, né? Fóruns regionais, fóruns municipais, reuniões entre secretários, enfim. E tem vindo muitas questões em relação a isso, municípios que, inclusive, já fizeram pleitos, né, para o juiz, pedindo a liberação dessas que... Oi, tudo bem? Não tem problema. Beleza. E aí, enfim, esses secretários de cultura de outros municípios têm feito também esse pleito para juízes e tal. Alguns receberam até respostas positivas. Então, pautado nisso, a Joyce e o Braga estão debruçados também nessa questão. Já fizeram contato direto com, depois a Joyce me fala melhor, mas eu acho que é a Procuradoria, para fazer esse pleito também por escrito a juiz do nosso município, explicando a questão do período da pandemia, o que tem a Lei Aldir Blanc, o que acontece, o que precisa acontecer para que isso chegue em quem tem que chegar. Então, esse documento, depois o Joyce até pode falar melhor, mas eu acho que, ao meu ver, já está em andamento essa semana, né? Já foi protocolado para a gente ter esse retorno. Depois disso, tendo esse retorno positivo ou negativo, a Joyce já encaminha aquela minha pergunta que eu tinha feito antes para o secretário de governo. E aí a gente vai dar uma finalização ou não, a depender do que o juiz, né, falar, enfim, com aquele texto que eu fiz que vocês têm conhecimento. É isso. Prolongar muito nesse assunto, depois eu até abro, se vocês quiserem, alguém falar alguma coisa sobre isso, abre o microfone, pede a palavra, não tem problema, mas sinteticamente é isso que está acontecendo, por isso que precisou parar aquele documento, e já se deu andamento em outras formas, e estamos aguardando também uma resposta positiva, torcem aí, por favor. E hoje, a gente quer dedicar essa tarde, né, final de tarde, como diz a Samanta, início de noite, especificamente para a Lei Aldir Blanc. Então, o que aconteceu nos últimos dias depois disso também? Eu e a Joyce participamos de um curso oferecido pelas oficinas culturais. Eu não me lembro se foi a Joyce ou se foi o Reinaldo que compartilhou lá no grupo, porque depois teve outros cursos também, e eu, muito doido, fui me inscrevendo em todos, agora estou cheio de curso para fazer. Entre eles, eu fiz o da Aldir Blanc. Foram 3 encontros, esses encontros foram setorizados entre secretarias e gestores e conselheiros municipais, e parte da sociedade civil. Seria interessante que tivesse bastante gente participando, eu não me lembro, acho que foram vários grupos, mas no meu grupo acho que só estava eu de Pirassununga, enquanto conselheiro. E aí ontem foi o meu último encontro que convergiu, né, sociedade civil com o poder público, porque é nítida para todas as cidades essa problemática, assim, da sociedade civil entender os problemas que a Secretaria de Cultura
tem em relação a dar andamento em certas coisas jurídicas, e também do setor público olhar para essa classe de artistas da sociedade civil e entender o que eles clamam, o que eles precisam, o que eles querem, enfim. Então, foi bem legal o curso, a gente tirou muita dúvida, eu anotei muitas coisas, e assim, por isso que eu até mandei as coisas para vocês lá no grupo. Acho que a lei todo mundo já tinha, que é o decreto, né? Ela também se baseia na lei 8666, que é a de licitação. Então, a gente precisa conhecer essa lei, porque é ela que diz prazos de editais, como que eles acontecem, o que tudo. Ela é, né, geral, porque a Deise sempre falou dessa lei. E depois dela vem esse decreto da Aldir Blanc, que ele já define algumas coisas, certo? A primeira coisa que ele define é que o inciso 1, que é o cadastro daquelas pessoas, artistas que precisaram parar as suas atividades, os seus espaços, a sua produção, e não tem mais com o que se manter, porque fechou as portas, etc., e não tem um outro tipo de trabalho, ele vai participar daquele cadastro de remuneração, como foi feita a lei de auxílio do início do ano. Então, esse artista vai se cadastrar nessa plataforma estadual, para fazer parte desse pleito, e aí vão ser analisados participou do auxílio emergencial no início do ano, não pode participar. Aquelas pessoas que têm algum tipo de benefício, LOAS, Bolsa Família, não pode participar, ou pensões, aposentadorias, não pode participar. Coitado desse artista, não, porque ele ainda vai ter o inciso 2 e o inciso 3 para ele também recorrer. Então, hoje nós vamos falar do inciso 2, que o inciso 2 é quando a gente vai identificar no município aqueles espaços culturais. Eu fiz esse curso, né, durante esses dias, falou muito disso, porque cada município traz uma característica, identificação de entendimento cultural, de expressões, de produção, enfim, de espaços culturais. Por exemplo, um estúdio de fotografia, um ateliê, né, de pinturas e telas, como o do Zornoff, que a gente conhece que tem, agências de turismo, é entendida como um espaço cultural, feiras ao ar livre, que acontece na FEPAS, é entendida como atividade cultural, espaço cultural, festas típicas que podem acontecer nos bairros rurais ou outras que acontecem também muito conhecida, também é um espaço cultural. Então, tudo isso nós vamos ter que pensar. E quem vai dizer isso para a gente é a lei, né? O decreto, tá aqui, ele fala no capítulo 3 do subsídio mensal. E aí ele começa no artigo 5 falando sobre isso. Ele vai falar dos valores, que tem que ser de 3 a 10 mil reais, né? Então, o mínimo que vai se receber é de 3 mil e o máximo que vai receber é de 10 mil. Ele vai falar dos cadastros também. Não é o Estado que cuida disso, é o município, tanto do inciso 2 quanto do inciso 3, quem vai cuidar é o município. Então, nós não estamos atrasados, sei que a gente fica preocupado com a questão do cadastro, a Joyce está tendo muito cuidado com relação a isso, porque inclusive eu mandei no grupo ontem, que a Rosnei estava perguntando, os materiais que eu mandei, um deles é uma live que saiu ontem pela manhã do governador do estado, e ele fala nessa live que vai ser lançado o cadastro de pessoas para o auxílio. Então, vai ser lançado. Cada hora eles diziam uma coisa, gente. Então, assim, durante esse curso que eu estava fazendo, elas até usavam o termo assim, o ônibus vai andando, porque o ônibus para e sobe novas decisões. Então, assim, ontem, quando estava acontecendo o curso, estava tendo a live do governador, já dando as novas diretivas, dizendo que a semana que vem já dispõe esse cadastro. Se esse artista faz o cadastro na semana que vem, parabéns para nós, graças a Deus, estamos resolvidos, a gente libera o nosso cadastro. Agora, se a gente lançar o nosso cadastro primeiro e aí o governo lançar depois, vai haver um problema, porque o governo ele já fala na lei que é o município que vai se responsabilizar de passar esses dados para o governo. É nisso que a Joyce tem um cuidado grande de existir um delay. Né? Às vezes a pessoa não vai estar aí atenta ao que nós estamos dizendo enquanto município, mas vai estar ouvindo o Estado, ou vice-versa, só ouve a gente, não ouve o que o Estado falou, enfim. Mas nesse ponto estamos em dia, né? Assim, eu estava até falando com a Joyce, a gente se encontrou,
pelo que a gente tem visto pelos municípios, é isso mesmo, nós estamos no passo certo. Hoje nós estamos tendo uma reunião para ver com vocês a composição do comitê, porque esse comitê precisa ser feita uma publicação de decreto, que quem vai elaborar essa minuta é a Secretaria de Cultura, compondo os integrantes que vão regulamentar o inciso 2 e o inciso 3 dentro do município. Ou seja, nós vamos pegar a lei e falar, aqui no meu município funcionará assim, a partir da lei, porque daí a gente pode mudar algumas coisas para a nossa realidade. Inclusive, a identificação desses espaços, né? Desses espaços culturais, que tem vários, eu acredito que depois, a hora que vocês puderem, estou falando bastante hoje, mas a hora que vocês tiverem oportunidade, vocês vão elencar aí muitos outros que a gente às vezes desconhece, tá? Mas estamos tranquilos em relação a isso, a questão do cadastro, por conta dessa situação. Estamos no caminho certo, até porque nesse curso eles indicam várias questões sobre o próprio cadastro, da gente colocar, inclusive, que a pessoa tem interesse de participar do subsídio mensal, enfim. Nós vamos ter que rever algumas coisinhas para acertar, tá bom? Eu acho que eu me lembre bem sobre isso que eu falei, mandei lá no grupo, perguntei se vocês tinham conhecimento do decreto. É importante que a gente conheça. Ele é bem pequenininho, são poucas folhas. Acho importante a gente ler ele e entender, porque na hora de trabalhar com esse nós vamos precisar saber direitinho sobre ele, tá bom? Então, eu vou abrir um pouco para a Joyce, só para ver se ela resgata alguma coisa que eu estou esquecendo, né, Joyce? E aí, depois, eu acho que a gente pode abrir para vocês também. Eu acho que eu falei bastante, acho que vocês vão estar com dúvidas aí para o final. Vamos lá, eu só queria... Vocês estão me ouvindo bem? Sim! Então, beleza, porque agora eu passei para o notebook, então vamos lá. E complementando o que o Almir comentou aí desse documento que a gente fez para a juíza e tudo mais, foi uma coisa bem assim casada, porque aconteceu lá o lance dele redigir aquele documento, depois no dia seguinte houve essa conversa com a Deise nos orientou aí a tomar esse cuidado, e aí antes mesmo de eu fazer a resposta desse protocolo, a gente obteve a informação de que 2 municípios, Porto Ferreira e Cordeirópolis, haviam encaminhado o documento para juízes e haviam conseguido a liberação das divulgações. Então, a gente achou prudente caminharmos aí um pouquinho aí pelas beiradas, e aí a gente redigiu esse documento para a juíza também. O nosso documento ficou com, sei lá, umas 10 páginas. A gente colocou tudo que tinha direito, e aí, como os outros municípios falavam só da Lei Aldir Blanc, a gente aproveitou e incluímos o Festival Inspira, com as suas divulgações, ações, publicações de vídeos e tudo mais, e solicitamos também as divulgações das matrículas do Projeto Guri. O Projeto Guri, ele está com as inscrições online abertas, e a gente está também inviabilizado de publicar tudo isso. E a gente sabe que isso vai ser uma grande... É ruim para o Guri, para o projeto, para a cidade, para tudo, porque é um projeto muito bacana. E, assim, são 200 vagas, a gente precisa preencher tudo isso, porque senão a nossa cidade também fica meio desabonada. Para quem não sabe, agora o Igor é o novo coordenador do Projeto Guri, então também ele pode explicar um pouquinho mais detalhado em outra ocasião. Resumindo a ópera, então fizemos o documento para a juíza, encaminhamos diretamente na mão do nosso procurador. Nosso procurador protocolou esse documento ontem. Hoje eu fui lá na procuradoria, ele falou que ele não tinha saído uma resposta hoje, mas que ele já tinha conversado com a juíza e que muito provavelmente essa resposta já nos sai amanhã. Então, há uma luz no fim do túnel. Então, a gente está, como o Almir falou, a gente está aguardando essa resposta, torçamos para que seja positiva, porque a gente não está pedindo nada, não queremos beneficiar A ou B ou C de candidato, essas coisas todas, a gente só quer que a gente consiga ter uma ampla divulgação dos nossos trabalhos. Então, isso está bem encaminhado. Mediante a isso, eu estou respondendo, o que vier de resposta, eu vou encaminhar no protocolo que o Almir abriu e tal, até se a gente tiver uma resposta positiva, a gente junta nesse protocolo e belezinha, tá? Tenho uma dúvida, não sei se cabe. Pode.
Vamos lá, então. Nesse papel, né, que foi encaminhado e tudo mais, são duas coisas. A partir do momento que tiver a resposta do juiz, imediatamente a gente pode publicar. Segunda pergunta, também foi colocado nesse quesito as gravações das reuniões do conselho e tudo em relação ao conselho também? É basicamente isso. Não pedimos exatamente para gravações de reunião do conselho. A gente pediu todas as divulgações e publicidades em torno da Lei Aldir Blanc, em torno do Festival Inspira e de matrículas do Guri. Foi as únicas 3 coisas que a gente pediu. Isso, em relação a isso, eu tenho assim dividido essa angústia com alguns colegas também de outros municípios, inclusive nesse curso que eu estava ontem, eu falei muito disso, assim, é muito difícil, né, porque o conselho também está impedido. Eles não entendem isso, assim, mas por que o conselho está impedido? Eles não entendem isso, eles até usam um termo que o conselho é quase que uma autarquia. Então, assim, ele não está subordinado à secretaria. É que a nossa lei, ela tem esse vínculo com a secretaria, mas eu entendo que a secretaria sendo liberada para tratar esses assuntos, conselho sendo um órgão integrante da secretaria, que ele também tem essa liberação. Não vejo separado. É óbvio que a gente não vai ficar aqui em reunião, as reuniões são basicamente para tratar desses assuntos que estão em pauta, então não vejo impedimento disso, não. Outra coisa, eu queria, não sei, Almir, se a gente podia sugerir da seguinte forma, eu não sei se todo mundo, peraí, vou orientar primeiro. Lá no nosso Google Drive, eu criei uma pastinha lá, está escrito assim, Transparência Lei Aldir Blanc. Eu estou, aos poucos, alimentando ali para que todo mundo tenha acesso a tudo que a gente está vendo e acompanhando também. Então, eu já coloquei lá a lei, está lá bonitinha para todo mundo acessar, o regulamento já está lá bonitinho para todo mundo acessar. Aí eu criei uma pastinha escrito Regulamento Municipal, que aí vão ser as nossas coisas, decretos, que ainda está vazio, mas em breve vai estar cheio também. E depois eu abri uma outra pasta escrito Orientações. Nessa pasta escrito Orientações, tá isso que o Almir até acabou de falar. A gente assistiu, participamos de um curso da Oficinas Culturais oferecidos pela Poieses. Então, eles disponibilizaram um monte de planilhas, um monte de Excel, de PowerPoint, de apostila, de vídeo. Então, eu criei uns documentos. E aí, nesse documento, eu copiei o link que vai redirecionar todo mundo para essa pasta. Então, tem do Poieses, tem da Lei Emergência Cultural, que é um outro site que está cheio de informação, cheio de coisa. Então, assim, tudo que a gente foi achando de informações legais, até tem um próprio link que encaminha para o da Jandira, que tem lá, tipo assim, um tira dúvidas, sabe, perguntas e respostas, então é uma coisa legal de se ler. Tem o Culturando em Cursos em Cultura, sei lá, tem um monte de coisa. Então, assim, tá lá disponível. Vai ver tudo? Não, gente, é muita coisa. É o que o Almir falou, a gente tá assim, é um mar de informação, nem a gente tá conseguindo assimilar tudo. A gente tá pegando o que a gente acha que é melhor, que a gente conhece, tem procedência e tal, pra gente seguir isso. Mas tá lá, o básico que seria interessante todo mundo do conselho ter decor e salteado são lei e regulamento federal. Porque nós, não só a nossa secretaria, mas cada um de vocês estão representando um segmento. O papel de vocês é repassar todas essas informações para o segmento de vocês. Então, vocês precisam estar a par de tudo isso que está acontecendo. Óbvio, não vamos saber tudo 100%, mas assim, dando um parâmetro, dando uma ajuda, isso é muito positivo para a cultura, para o conselho, para todo mundo. Então, Almir, eu não sei, eu pensei, são 6h30, para a gente não fazer uma reunião muito longa, etc e tal, mas eu acho que a gente podia deixar todo mundo meio que nivelado no mesmo entendimento, e pensei da gente talvez fazer uma leitura da lei, ponto a ponto, e se alguém já for tendo dúvidas, a gente vai tirando, e a gente faz também uma leitura do regulamento, para todo mundo estar bem apropriado dessas informações. Não sei o que vocês, ou se alguém tiver alguma outra coisa para sugerir, o que vocês digam.
Eu só queria dizer que eu já coloquei o link, né, tanto aqui no chat da reunião, quanto também lá no grupo do WhatsApp, tá? Para quem quiser ver. Então, acho que ajuda também a acompanhar. É só clicar e vai ter ali, tipo, as pastas, tudo bonitinho, que nem a Joyce falou. Perfeito. Posso, Reinaldo, posso fazer uma colocação? O Reinaldo? Só desligar o instalador. Gente, perdão que eu estou tudo mal aqui. Mas, ontem no vídeo do vídeo que eu assisti do secretário de Cultura, ele falou que o cadastro que o governo vai lançar, caso, por exemplo, a preço não tivesse sido lançado, nós, artistas, teremos que entrar no site depois do cadastro do governo para complementar o que ele pediu. Então, foi bom não ter lançado o edital. E, segundo ele, sai amanhã, dia 11, se eu não me engano, no vídeo, ele falou que sai amanhã esse cadastro. E a primeira semana que vem. Amanhã vai ter uma live, que ele disse que vai ter uma live, se eu não me engano, com um jurídico e tal. O cadastro está programado para sair tudo na semana que vem. E aí ele até citou falando de 15 de outubro já começar a ser liberado a grana, só que também isso depende do governo federal. Né? É isso minha colocação, só que eu lembrei, colocando já que o Almir falou que do vídeo que ele tinha visto ontem, né? Para quem não assistiu. Isso. A gente assistiu. Reforço as palavras da Joyce. Até a minha conexão caiu aqui, eu não peguei tudo que o Reinaldo falou, mas eu já supus que seria isso. E, pensando nisso também, até a Joyce falou de a gente ler a lei, não sei se você pensou de ler ela na íntegra ou se é do inciso 2 que do inciso 2 que você está falando. Pensei de ler na íntegra, para todo mundo saber como vai funcionar tudo. Uhum. E, pensando nisso também, eu tive encontro com a Joyce, inclusive o Braga estava junto, muito preocupado com tudo que está acontecendo. A gente já fez um calendário, né, Joyce? Graças a Deus, está mandando. Esse comitê vai ter que ser montado. Precisamos de vocês aqui do Conselho juntos, artistas. E aí a gente já estipulou uns períodos, né, do que tem que acontecer, mas depois a gente divide com vocês lá na frente, porque senão se a gente não começar logo a ler, ela é pequenininha, mas para ler, às vezes surge dúvida, né? Não sei se vocês preferem que a gente leia na íntegra e depois anotem dúvidas para a gente tratar sobre. Depois a gente vai retomando. Vamos ver o que vocês preferem, porque como o Igor compartilhou aqui o drive, vocês podem entrar e ir acompanhando, lendo, ou se vocês prometerem que a gente vai ler depois da lei toda e a gente traz dúvidas, também é uma saída. Eu não sei, acho que a gente já podia ver já. Samantinha falou? Eu falei... microfone. Falei que eu acho legal a proposta de ler a lei, mas eu acredito que para otimizar o nosso tempo, eu estou falando porque, assim, a reunião sempre dura o tempo que tem que durar, a gente sabe disso, sempre somos os mesmos, e eu falo não só por hoje, mas não sei se... Eu estou cansada, não estou cansada fisicamente, estou cansada de que eu acho que ler a lei é lição de casa. Uhum. Sabe? Mas eu queria, assim, como você e o Almir, lógico, e até acho que o Reinaldo participou, não sei, quem tem mais experiência à frente da lei, porque eu só li a lei, né? Mas algumas dúvidas tiveram mudanças no meio do caminho e tudo mais. Antes não podia uma coisa no inciso 2 que agora a gente sabe que pode, aquela questão de CNPJ, CPF, lá. Mas eu não consigo participar desses cursos todos, agradeço muito as pessoas que não têm filho, que conseguem fazer essas coisas e assistir os cursos, para vocês mais orientarem a gente nesse sentido das coisas que podem ou não podem, e talvez não ler a lei na íntegra, ler as partes sobre o que a gente tem que discutir hoje, que é o inciso 2, por exemplo. Daí, numa próxima, a gente vai falar sobre o inciso 3, porque daí a gente já sai da reunião hoje definida com essa galera da... comitê que fala? Do comitê. Comitê. Tá, então beleza. Então, vamos fazer o seguinte, vou abrir aqui a lei, vamos seguir essa linha, então. Porque eu vou dar uma pincelada, não vou ler ela na íntegra, mas aí a gente vai discutindo alguns pontos
e tudo mais. Ô, gente, só deixa eu voltar antes de falar uma coisa. Como eu entrei um pouquinho atrasada, Igor, você fez aquela chamadinha de nomear todo mundo para eu saber depois quem tá aqui? Fiz bem no começo, mas mudaram os participantes agora. Ah, então beleza. Inclusive, falta 1 minuto. Vou derrubar e a gente volta no mesmo link, tá bom? Tá.